Olá, desejamos que todos estejam na alegria e na paz do Cristo. Meu nome é Dolores e na tarefa da difusão doutrinária desta tarde, estamos todos convidados a refletir sobre o tema Família, Escola das Almas. E para darmos início à nossa tarefa, convido-os a fazer uma prece. Senhor, Pai amoroso, de infinita misericórdia, nós te rogamos nesta hora, Senhor, a assistência amorosa para a tarefa que se inicia. Que o teu amor infinito possa visitar todos os lares e em cada casa tocar os corações daqueles que lá estejam, levando a luz, levando a calma, levando a serenidade, despertando os corações para a prática do bem. Nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade da tarefa que nos reúne. Agradecemos pela vida, por podermos estar aqui. Te agradecemos, Senhor, pelo imenso amor que tens por todos nós. Que a tua luz e a tua paz possam estar em nossos corações, que possamos todos aproveitar esses breves minutos para refletir sobre os teus ensinamentos. Graças te damos pela tua luz, pela tua paz. Para desenvolvermos o tema de hoje, nós usamos como base o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrai vosso pai e vossa mãe, e também os livros Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio, e Constelação Familiar, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Nós sugerimos a leitura das obras para melhor entendimento do tema. Família, Escola das Almas. Nós vivemos um tempo verdadeiramente diferenciado. Em razão da pandemia que assola o mundo na esfera da saúde, fomos compelidos a voltarmos para casa. Nós, que somos afeiçoados ao movimento, acostumados a sair todos os dias, estamos agora em isolamento social. E assim surge para nós o desafiador exercício da convivência familiar. Se antes, diante da menor contrariedade, nós podíamos sair para a rua, agora somos obrigados a ficar. Descobrimos que a convivência antes aparentemente fraterna, agora é desafiadora. As relações familiares estão sendo testadas cotidianamente. Assombrados, percebemos que pais, antes colaborativos e amáveis, agora são carentes, dependentes. Filhos adoráveis se revelam em altos níveis de exigência. E companheiros afetuosos e participativos se revelam egoístas e ríspidos. O dia a dia, naquele que nos parecia ser um recanto de paz e para onde ansiávamos voltar ao final de cada dia, agora se configura uma prisão, onde estamos constantemente em luta. É o lar na terra. Por que tempos como estes, em que a hiperconvivência se tornou compulsória, são tão desafiadores para as relações familiares? Por quê? É porque não estamos convivendo com os outros,
mas com o reflexo das nossas imperfeições naqueles que dividem o lar conosco. A rigor, o maior desafio não é a convivência com o outro, é a convivência conosco. Na verdade, no lar não existem pais, filhos, companheiros. Somos todos professores e alunos, matriculados na escola da vida. E a família que temos se constitui na turma correspondente ao nosso adiantamento espiritual. Compreendendo a forma como nós e os outros estamos agindo, compreenderemos também a razão dos nossos relacionamentos e então descobriremos o seu significado real. Nossa necessidade de crescimento na escala evolutiva atrai para a nossa vida pessoas que trazem as lições que precisamos assimilar. A rigor, ninguém escolhe temperamento difícil de forma intencional, mas necessário se faz compreender e respeitar as dificuldades de mudança que são enfrentadas pelo outro. Este momento exige capacidade de adaptação, exercício da tolerância e paciência. Muita paciência. Hora de colocar em prática a máxima evangélica. Faça ao outro conforme gostaria que lhe fosse feito. Se nos incomodamos quando alguém acorda mal-humorado, procuremos levantar sorrindo. Espalhemos alegria no lar. Se nós ficamos contentes quando somos bem recebidos, recebamos por nossa vez os outros com ternura. Pequenos gestos de gentileza possuem grande poder transformador nas relações humanas. A convivência é uma das ciências mais difíceis de se aprender. Mas ainda assim, nós precisamos dela. Necessitamos dela para o nosso aprimoramento. A paz no lar começa no exercício do respeito a todas as individualidades que nele convivem. Cada criatura carrega em si algo que não possuímos. E há em nós algo imprescindível para o crescimento do outro. Por isso que, permutando estímulos e conhecimento, vamos todos crescendo, subindo passo a passo, devagar, os degraus da evolução. Para construir relações fraternas no lar, procuremos falar com as pessoas numa linguagem que elas possam compreender, respeitando a sua sensibilidade. A compreensão é filha da caridade. Fomos feitos para viver em sociedade. E para aprender a viver bem com os outros, é necessário que nós eduquemos todos os sentidos e que nos aprimoremos em todas as nossas virtudes. Nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, que as famílias são formadas por espíritos que se reúnem por afinidade, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Mas, como não podemos trabalhar somente para nós, permite Deus que os espíritos menos adiantados se encarnem
em nossa família, a fim de receberem conselhos e bons exemplos e assim poderem progredir. Esses espíritos se tornam, às vezes, causa de perturbação, mas ainda aí se constituem em prova e tarefa que devemos desempenhar. É por esta razão que as relações aparentemente tranquilas, numa situação de normalidade, em situação de pressão, como esta que nós estamos vivendo agora, onde devemos testemunhar todas as virtudes que nós já alcançamos, que nós já aprendemos, se mostram desafiadoras, revelando a verdadeira face de cada um de nós, nos mostrando tal qual somos. Verdade. Na família, não podemos nos esconder de nós mesmos. Lá somos vistos do jeito que nós somos. E nós somos espíritos imperfeitos, mas estamos a caminho da evolução, em pleno processo de melhoria. A família, sim, é laboratório vivo de experiência e aprendizado, verdadeira escola para a educação das almas. O Espiritismo apresenta a família como instituto abençoado, em que as criaturas humanas se reencontram, mas com um programa de provas com vistas ao futuro. A família, antes de ser uma reunião de corpos, é uma reunião de espíritos imortais, espaço sagrado. Compreender a lógica bendita da reencarnação, que nos permite voltar sobre os nossos passos, refazer o caminho, de modo a resgatar os irmãos que nós deixamos na retaguarda, é condição fundamental, que nos motiva o esforço pelo próprio progresso moral, através da renúncia, da boa vontade, da ajuda mútua, do exercício do perdão, da tolerância com todos aqueles que dividem o lar conosco. Devemos diferenciar a casa do lar. A casa é o espaço material, com tudo o que nela há, enquanto o lar é feito de renúncia, de dedicação, de silêncio às vezes e de cuidado com o outro. É palco da construção da fraternidade e da solidariedade. Sendo assim, nós convivemos com espíritos afins e outros nem tanto. Mas todos estamos sendo chamados ao reajustamento. Família é assim, espaço sublime, divina escola das almas, onde somos convocados ao aprendizado inadiável das virtudes superiores. É nela que se conjugam os nossos melhores ideais, os nossos sonhos, mas também é nela que nós travamos as lutas mais árduas, que são aquelas que travamos no nosso íntimo, dentro de nós mesmos. Nela, a felicidade e a dor se alternam. Mas, se perseverarmos, construiremos a paz imorredoura com todos aqueles que conosco convivem. A vida é incessante. A família carnal nos proporciona experiência
e aprendizado, numa programação que tem um objetivo, que é aprendermos a convivência pacífica na grande família universal. A família que nós temos é aquela que nós atraímos, perfeita para as nossas necessidades evolutivas. Sublime caminho que devemos trilhar juntos, permutando experiências, com o sagrado compromisso de nos auxiliar uns aos outros, forjando valores elevados e nos preparando para a convivência no organismo universal, de forma pacífica e segura. Diante dos desafios da convivência familiar, lembremos que o amor é de origem divina. Quanto mais se doa, mais se multiplica, sem jamais exaurir-se. Usemos do amor à vontade, sem medo, porque ele só faz multiplicar-se. Todos os empreendimentos enfrentam dias difíceis. Na família não seria diferente. Mas a humildade, a perseverança no dever são poderosos agentes transformadores dos comportamentos, construindo entendimento. Hábeis nas relações fora de casa, ao entrarmos no nosso lar, nos sentimos vencidos diante das inúmeras exigências dos companheiros que lá estão, investidos nos papéis de pais, de filhos, de parceiros. Neste momento, devemos lembrar que estes são iguais a nós. Como nós gostaríamos de ser tratados? O talento que nós usamos lá fora, nas nossas relações, dentro de casa, também tem sua utilidade. Precisa apenas ser revestido de uma camada extra de doçura e de amor. No lar se encontram os espíritos em luta diária nas tarefas de reajustamento e sublimação. Se as lutas podem despertar animosidade, e elas despertam verdadeiramente, cabe-nos o papel do pacificador, convertendo a luta em paz. Não percamos nunca a oportunidade de semear amor dentro de casa. É nosso compromisso transformar a casa em lar, sublimando a revolta pelo trabalho redentor, que se inicia em nós mesmos. Fortalecidos no firme propósito da auto-melhoria, teremos ânimo para pouco a pouco, pela força do amor, do exemplo, transformar comportamentos e suavizar convivências. Todos os esforços de auxílio ao irmão que divide conosco o lar devem ser envidados. Não percamos nunca a oportunidade de auxiliar. Mas lembremos que o Evangelho nos ensina, lá no capítulo 17, Sede perfeitos, que nós fomos chamados a conviver com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos, mas não devemos chocar nenhum deles. Sendo assim,
o respeito ao livre-arbítrio de cada um é condição fundamental para a restauração da paz. Façamos a nossa parte e deixemos que o outro faça a parte dele, compreendendo e aceitando que cada um dá o que pode. Estejamos alertas para não nos arvorarmos em juízes da consciência alheia. Nós não temos a lucidez suficiente e também não sabemos que caminhos trouxeram aqueles irmãos até o nosso lar. Considerando que ninguém se vincula a outrem nos laços da família sem justas razões, cuidemos para não sermos ingratos com as oportunidades que nos foram concedidas. Pois a família que temos é aquela que atraímos pelas leis de sintonia. Espaço excelente para o nosso aprimoramento. Sejamos gratos. Antes de exigir de pais, filhos e companheiros comportamentos que eles ainda não estão em condições de desempenhar, iniciemos em nós a implantação dos valores elevados, que vão nos permitir exercitar as virtudes cristãs e eternas: a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações. E doemos equilíbrio àqueles que no nosso lar são os elos frágeis da corrente. Bendita a doutrina espírita, que nos ensina que somos seres imortais. E sendo assim, a experiência corporal é uma experiência breve no mundo. Sobre essa ótica, consideremos que a nossa vida não iniciou no berço e não termina com a morte. E assim, nós estamos vivendo uma experiência na Terra, entre a vida que tivemos antes e aquela que estamos construindo para o futuro. Por isso que o hoje é presente repleto de oportunidade. Chamamento à transformação que devemos ouvir a fim de vencermos o desafio de abrir o nosso coração para a prática das virtudes imperecíveis. Não é o acaso que nos reúne na família, mas a divina programação que nos proporciona oportunidade para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos nos encontramos submetidos. Por essa razão é que não se vive na família ideal, aquela na qual gostaríamos de conviver, mas naquela que convém ao nosso próprio burilamento, razão pela qual as diferenças devem ser superadas, com a aplicação da tolerância, da compaixão. Sentimentos devem ser transmutados, porque se nós não conseguimos amar aqueles que estão dentro da nossa casa, como que nós vamos vivenciar o amor nas relações sociais, com pessoas que não conhecemos? É da divina lei que somente através do amor o espírito encontra plenitude. Esse sentimento que se desdobra em diversas expressões de ternura, de abnegação, de afetividade. O desafio do tempo presente é nos olharmos mais atentamente, mais amorosamente, e nos conhecendo, poderemos aceitar um ao outro, tal qual nós somos, tal qual nós estamos
neste momento e contribuir para o crescimento mútuo. Assim, agindo, a vida na família se tornará suave e as relações mais tranquilas. Teremos então a casa construída sobre a rocha do amor e o lar por abençoada escola das almas. E agora, para a gente encaminhar o final da nossa reflexão, eu quero pedir permissão para vocês para ler uma pequena história que está no livro Jesus no Lar, do Chico Xavier, o Espírito Neio Lúcio. A história chama Instrumentos da Perfeição. Essa história se passou na casa de Simão Pedro. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família. E um primo o ameaçara de esbofeteá-lo na via pública. Guardava por isso o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: "E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos?" "Sem dúvida reagi como devia", respondeu o apóstolo veemente. "Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice. Meu primo é mentiroso contumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas, e não me arrependi do que fiz." O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: "Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa?" "Naturalmente trabalha", redarguiu o interpelado irritadiço. "Com o quê?" tornou o celeste amigo bem-humorado. "Usando ferramentas." Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: "As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai, para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de dar solução. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar em benefício da construção do tempo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu manifestará em nossa alma. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é o meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade, porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma." Calou-se Jesus. E talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente:
Se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra nos céus? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Que fique para a nossa reflexão este questionamento sublime de Jesus. Possamos também nós exercitar o amor na família, a fim de que possamos exercitá-lo também na grande família universal. Façamos a nossa prece. Nós te agradecemos, Senhor, pela luz e pela paz, e te rogamos neste momento a bênção ao lar e a todas as famílias. Que em cada coração aflito, a luz do teu amor leve a paz, leve a tranquilidade, leve a resignação. Que a esperança e a fé façam morada em todos os lares da terra. Senhor, que todos nós, chamados a conviver em família, nos resgates sublimes, Senhor, possamos ter força e coragem para exercitar o amor que aprendemos contigo, trazendo conosco os irmãos mais necessitados. Que a tua luz e a tua paz, Pai amado, nos envolva a todos neste momento, e que um sereno sentimento de gratidão se instaure em nosso coração, agora e sempre. Que a tua luz e a tua paz esteja conosco. Graças a Deus.